Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal. Eu sou o Marcos Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos falar do selim. Bora lá? Bom, eu tô aqui na mão para você dar uma olhadinha, é o selim da Selle Italia, né, o que eu tava usando anteriormente. Deixa eu virar ele um pouquinho assim para você dar uma olhadinha. É o que eu tava usando anteriormente. Eu tô com ele aqui na mão só para exemplificar mesmo para vocês, tá? Mas a gente vai falar hoje é sobre o selim da Riot. E eu vou dar aqui o meu pós-review, vamos dizer assim, a minha aprovação ou a minha desaprovação deste selim da Riot, que é de carbono, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, por que eu troquei um Selle Italia, que é uma marca muito boa, uma marca renomada, mundialmente conhecida, por um selim chinês, um selim do AliExpress. Este selim aqui, o principal problema dele para mim é que essa base aqui, ó, a parte mais larga, né, que seria no caso, ó, vocês podem ver, é onde eu estou encostando aqui, seria a parte mais larga dele, ela fica muito, ó, para trás. Tá? Você tem que ter todo esse pedaço do selim para frente, que ele é mais estreito. E aqui, nessa partezinha onde eu tô aqui com a mão aqui, ela é onde é a parte mais larga, é onde a parte é mais confortável do selim. Por quê? Porque a gente tem que se basear nos nossos isquios, né? E essa parte aqui é a parte onde nossos isquios tem que ter bastante ponto de contato para justamente te dar conforto. Daqui para frente, a tendência, né, é óbvia, você desapoiar seus isquios e começar a apoiar mais a parte muscular, né? Então essa região que toda vai ficar basicamente em cima dos seus músculos. E aqui é onde fica nos ossos da pelve, né, nos isquios. O que acontece? Aqui é onde você vai ter mais conforto e aqui, conforme for passando o tempo sobre essa região, né, com a pressão sobre essa região, a tendência é você ir ficando mais desconfortável, porque ela vai restringir passagem sanguínea, vai começar a apertar demais a tua musculatura nessa região, então ela vai gerar desconforto e você não vai aguentar ficar muito tempo nessa posição, nesse lugar. Então qual que é o problema? O tamanho era errado? Não, o tamanho para os meus isquios estavam corretos. Porém, como ele é muito para trás, né, o ponto de contato é muito para trás, eu tinha que me jogar para trás, de certa forma, né, bem esdrúxulamente falando, eu tinha que me jogar muito para trás para ficar na posição correta. Então eu ficava com as costas muito inclinadas e eu achava isso um pouco desconfortável. Não sentia dor na lombar, nada do tipo, mas eu achava um pouco desconfortável. E eu vou botar uma foto comparando os dois, lado a lado, e vocês vão ver que essa base mais aberta do Selle Italia, no Riot, ela não é tão para trás, ela é um pouco mais aqui para frente, então isso faz com que o selim me jogue um pouquinho mais para frente, eu fique um pouco mais confortável, não precise ficar toda hora me jogando para trás, tá? Por quê? Porque a minha posição na bike, de certa forma, ela é um pouco agressiva, né? Porque a minha mesa ela é bem negativa, meu banco tá mais ou menos ali na altura da mesa, né? Eu sou um cara baixo, então para mim na altura da mesa já é bem alto. Então esse negócio do apoio maior ser muito para trás, conforme eu fosse andando, naturalmente eu ia vindo para frente, conforme a trepidação, conforme o movimento dos pés, né, das pernas ali no pedal. Então naturalmente eu ia vindo para frente. Então toda hora eu tinha que ficar dando um pulinho para trás para conseguir me encaixar, né, exatamente aonde tem que ficar os isquios, tá? Então basicamente esse é um dos motivos, é que essa posição aqui para mim, ela não ficou muito legal porque ela ficou muito para trás. Se essa ponta fosse mais aqui, ó, ia ser perfeito. Outra coisa que fazia esse problema acontecer, né, de eu deslizar para frente, e que é um dos problemas também que somou para que eu trocasse de selim, é que este selim aqui, ele trabalha bastante. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Acho que não vai dar para vocês verem aqui. Deixa eu chegar pertinho. Deixa eu pegar assim, que acho que vai ser mais fácil. Acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Mas é um selim que essa partezinha aqui, ó, ela cede muito. Então, também, conforme eu fosse ficando muito tempo sentado nela, ela ia baixando, né, o plástico, né, porque ele é em plástico aqui embaixo. O plástico dele ia baixando, ia cedendo e, naturalmente, me jogava também mais pro meio do banco. E outro problema é que as minhas partes baixas, né, meus países baixos, ficavam tocando no parafuso do canote. Então, com o tempo também foi me incomodando bastante isso. Bom, eu só falei as coisas ruins desse selim. Por quê? Porque eu já tive um vídeo onde eu falei tudo que eu acho desse selim, o que eu gosto nele, o que eu não gosto nele, né, que foram essas coisas. Mas eu só falei as coisas ruins para quê? Para indicar o porquê que eu troquei de selim. O selim da Riot, por ser de carbono, ele é mais rígido, tá? Então esse problema de ceder não acontece. Então ele é bem duro mesmo, tanto que no primeiro rolê, segundo rolê, eu senti uma diferença gigante. Não senti desconforto, senti uma diferença gigante, porque, cara, é muito
rígido, muito. Eu achei que eu ia sentir desconforto, por exemplo, para ir pro trabalho. Eu uso essa bike para ir pro trabalho também, então eu achei que eu ia sentir desconforto para ir trabalhar. Mas não, o selim ele é muito bom, tanto que aí quebra um tabu muito grande da galera, né? Até mesmo de quem não pedala, assim, como esporte, que olha aquele selim e fala, nossa, mas que duro, deve ser desconfortável, não sei o que. Não, por quê? Porque ele encaixa perfeitamente no meu fit. Ele tem a largura certinha também, igual esse daqui também tinha. Se eu não me engano, acho que esse aqui ele é um pouco mais largo até. Esse aqui eu acho que ele é um pouquinho mais largo do que aquele. Mas os meus isquios têm uma distância de 138 milímetros entre eles. Então, tudo que tá dentro disso daí, né, de 138 ali, até uns 145 é legal. Muito mais do que isso, a tendência é não ficar muito bacana, porque senão pode ocorrer da perna ficar sambando em cima do selim, né? A perna não, que eu digo quadril, né? Ficar indo pro lado e pro outro, e pode gerar desconforto na lombar com o passar do rolê. Ele é muito mais rígido, né? Por ser de carbono, essa é uma característica dele, ele é uma tábua, ele é duro para um caramba, mas como eu disse, não é desconfortável. Eu sentei nele, eu achei ele muito bom. Ele tem uma, eu vou chamar de borracha, tá? Porque eu não sei que tecido sintético é esse daqui, mas ele tem esse tecido aqui muito bom, porque ele adere muito bem no bretelle. Então você senta ali meio que parece que você não vai pra frente nem pra trás. Eu sei, eu entendo que isso é muito no começo, mas até então ele tá assim ainda. Eu tô com ele já faz algum tempinho. Tem que dar uma olhadinha quando é que foi que eu lancei o vídeo dele de unboxing, mas já faz alguns bons meses que eu tô com ele. E até então ele continua com essa aderência muito boa entre ele e o bretelle. Então isso dificulta também com que você fique indo pra frente ou pra trás, né, em cima do selim. Cuidado que tem que se ter com ele, né? Como ele é todo de carbono na base, na hora de fazer a instalação, o interessante é você, se for fazer em casa, ter um torquímetro, ou se não, levar num mecânico que tenha um torquímetro. Eu levei num mecânico aqui da minha cidade e ele não passou graxa e ele não usou torquímetro. Eu andei com ele com um pouquinho de receio, mas depois eu levei num outro mecânico que tinha torquímetro e ele passou uma graxinha ali para ajudar. Ah, mas por que graxa? A graxa basicamente ali é para não acontecer de soldar uma peça na outra. O que pode acontecer, a peça meio que por causa do atrito, por causa da pressão, ela criar meio que, sei lá, uma solda, né? É bem comum isso entre canote e quadro, tá? Canote de carbono e quadro. E a graxa também, né? A graxa própria para carbono, ela tem meio que umas pedrinhas que ajudam na aderência. Então ajuda a peça a não ficar correndo. Se bem que o canote ele já vem com meio que parece que uma fitazinha ali para justamente ajudar nessa aderência. Mas é interessante a graxa para carbono por causa dessa situação de solda que pode acontecer. E o torquímetro é porque o carbono ele acaba sendo mais sensível à pressão, tá? E se você apertar demais ele quebra. E se quebrar já era. Tá? Então não é que nem, por exemplo, aqui, que é uma peça sólida de cromo. Eu acho que isso aqui é... Não, alumínio, tá escrito aqui. É alumínio, uma peça sólida, rígida. O carbono não. Aquele carbono ali, provavelmente, ele deve ser oco por dentro. Então, se você apertar demais, você vai estrangular a peça e pode... bom, estragar teu selim de uma vez por todas. Então, o torquímetro é importante para você dar o torque correto da peça. É um torque que vai segurar o selim, que vai manter ele no lugar e não vai estragá-lo, tá? Então, use torquímetro quando for apertar peças de carbono principalmente. O outro fator ali que me incentivou a trocá-lo foi justamente aquilo outro que eu falei para vocês, a largura dele. A largura dele, como eu falei, ela é compatível para mim, porém essa parte ela é mais baixa. Então, ela sendo mais baixa, como eu já disse, ela vai me ajudar na posição da bike. Basicamente, assim, principais fatores que me fizeram trocar foram estes. Peso. Obviamente, peso baixou pra caramba. Cara, basicamente, com este selim aqui, eu tenho 2 selins daquele em peso. Eu tô apontando porque vocês não estão vendo, mas a minha bike tá ali. Por quê? Porque o peso dele é muito leve. Ele é mais leve do que a caixa que ele veio, pra você ter uma noção, tá? Então é um selim muito leve mesmo. Você pega ele na mão assim, você desacredita no peso dele. Mas ele é bem leve. A espuma dele é mais baixa do que esse, como vocês podem ver. Esse aqui tem uma espuma bem grossa, mas não necessariamente quer dizer que ela seja desconfortável. Fiz um pedal esses tempos atrás com a galera que a gente foi pra Madre Paulina, que é uma cidade próxima daqui, né? A gente saiu de uma outra cidade, a gente saiu de Brusque e fomos até Madre Paulina, mas foi um pedalzinho assim, relativamente longo, porque teve umas subidinhas boas ali. E, cara, não senti desconforto nenhum, foi bem tranquilo de se fazer, foi muito bom mesmo com a espuma dele sendo bem baixa. Tu olha assim, que nem eu falo, uma pessoa leiga olha aquilo dali, pensa que aquilo dali vai ser uma tábua pra sentar, que vai ser horrível, mas muito pelo contrário, é um selim muito bom e eu tô gostando demais. Vou largar isso aqui agora, que eu não preciso mais dele pra dar tanta referência, mas basicamente, o que eu quero dizer pra vocês? É um selim assim que eu tô adorando, tá? Eu tô amando aquele selim ali, não penso em trocar mais de selim. A gente sabe que selim é uma coisa assim muito pessoal, a gente sabe que selim demora pra acertar, é uma parada que é chata pra você conseguir acertar.
Cara, é muito da tua fisiologia, do teu biotipo corporal que vai determinar qual selim é melhor pra você ou não. Não sou eu falando que esse selim é muito bom, que você deve comprar, mas ele é uma opção boa pra quem tem aquela largura de isquios, tá? Então, como eu disse, esse selim aqui, ele tinha minha largura de isquios certa. Se fosse só pela largura de isquios, esse aqui era o perfeito para mim. Porém, tem esses outros detalhes. Essa distância aqui de baixo, até mesmo esse vazado aqui central, também pode influenciar. Tem gente que não gosta desse vazado, tem gente que gosta, eu sou um dos que gostam. Então, de acordo com cada um, vai ser a escolha do selim. Mas eu garanto que para mim e para algumas outras pessoas, óbvio, aquele selim da Riot vai ser uma ótima escolha para você conseguir desenvolver bem nos seus pedais, tá? Ele não é desconfortável, ele é rígido, ele aguenta pancada. Que nem eu falei no outro vídeo, teve um cara que falou, né, uma página aqui do Brasil que comentou sobre problemas de quebra deste selim, que ele tava tendo muito problema de quebra. Como eu disse naquele vídeo, foi somente dele que eu ouvi isso, tá? Não estou tirando o mérito da informação, tá? Pelo amor de Deus, não pensem nisso. Mas como eu disse, eu ouvi dele, mas eu não ouvi de mais ninguém. Então, claro, é uma coisa que a gente vai ficar olhando, vai ficar analisando, eu vou sempre estar cuidando, mas a maioria das pessoas que a gente vê na página própria da Riot, que foi onde eu comprei, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, elas estão só elogiando o selim, dizendo um monte de coisa boa. Óbvio que nessa mesma página tem todos os modelos de selim, então ele pode estar falando de todos os modelos, tá? Então ali é meio que os comentários são sobre qualquer modelo deste selim com os materiais diversos que ele pode ter, porque tem o modelo 3D, tem o modelo todo em plástico, né, com a base de plástico e o trilho em alumínio, em cromo. Então tem todos os modelos ali e os diversos preços que você pode estar adquirindo, tá? O selim ali, em relação a preço, custo-benefício dele é maravilhoso. Ah, mas tá acima de R$200, vai dar R$300 o selim. É caro? Só que procura qualquer outro selim de carbono, qualquer outra marca. Você não vai achar mais barato. Ah, tu achou outra marca chinesa. Ok, pode ser que ache. Mas aí eu não garanto, digamos assim, né? É meio complicado de garantir custo-benefício, porque pode ser muitas vezes uma marca que a gente não conhece. Mas, por exemplo, se tu pegar um selim Specialized de carbono, cara, deve ser R$2.000 pra cima. O Selle Italia, eu já mostrei pra vocês ali no outro vídeo também quanto que tava. Eu vou colocar o cardzinho aqui em cima pra vocês verem. Cara, é R$2.000, R$3.000 um selim de carbono dessas marcas renomadas, para fazer a mesma coisa do que esse selim tá fazendo até então. Então, assim, compensa pagar 2, 3 mil num selim da Specialized, ou compensa mais comprar um Riot de carbono que tá resolvendo muito bem meus problemas? Então, vamos ver, eu ainda estou testando, obviamente, né? Um selim que vai ficar comigo por bastante tempo, porque eu comprei. Então, se eu precisar falar alguma coisa ruim dele, eu vou falar também, né? Eu não tô sendo pago para falar bem dele. Também, se um dia quiserem me patrocinar, eu também não vou ser um cara que vai ficar falando bem só porque tá ganhando, porque o meu compromisso, na verdade, é com vocês e não com as marcas, tá? Outro detalhe foi que num dos comentários lá do meu vídeo do selim da Riot, teve um rapaz que ele comentou que no primeiro pedal dele o tecido soltou, tá? Então é outra coisa que eu vou ficar de olho, porque obviamente é um problema, e foi um problema que eu tive no meu selim da Tossic. Então eu não quero ter esse problema nesse selim. Até então não tô tendo, até então ele tá perfeito, tá? Meu selim ele tá 100%, como vocês puderam ver nas imagens ali. São fotos recentes que eu tirei agora há pouco para justamente fazer esse vídeo. Então não tem nada a reclamar desse selim. Super recomendo, selim perfeito, tá sendo maravilhoso, é um selim muito bom mesmo, tá? Como eu falei, vou deixar o link aqui embaixo. O link vai jogar vocês para uma planilha, e nessa planilha vai ter vários produtos dos quais eu comprei, que eu testei e que eu tenho vídeo aqui no canal, tá? Então são produtos que de fato eu recomendo. Ah, Marcos, tu não colocou o link do pé de vela da Fovino. Claro, porque eu não gostei. Então o que eu não gosto, eu não vou colocar o link, tá? Então são preferências minhas, ali é produtos de preferências minhas. Tem produto do Mercado Livre e tem produto do AliExpress, tá? Os do Mercado Livre basicamente ali são produtos justamente que eu comprei aqui no Brasil, que eu acho que vale mais a pena, e do AliExpress são produtos que eu acho que vale mais a pena comprar no AliExpress. Nossa, escureceu pra caramba agora aqui. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até uma próxima. Valeu!